A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E hoje chegamos na lição de número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. O texto áureo encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Verdade prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 e versículos 13 a 16. Então, vamos iniciar a nossa lição de número 11. O espírito humano e as disciplinas cristãs. Então, nesta lição, nós vamos ver justamente, na nossa leitura bíblica em classe, Paulo direcionando uma carta a um jovem obreiro experimentado, que foi forjado justamente nos combates espirituais. Então, já na fase final de seu ministério, no caso de Paulo vai e constitui novos pastores, novos líderes, vamos falar assim, para dar continuidade justamente à missão de proclamar o evangelho, de plantar igreja. E Timóteo, que foi um jovem e fiel companheiro do velho apóstolo Paulo, ele recebe de Paulo justamente uma missão difícil. E que missão foi essa? Pastorear a igreja. Que igreja é essa? A igreja de Éfeso. Uma igreja que era ameaçada por heresias, tanto internamente quanto externamente. Então, Paulo já havia avisado isso aos líderes, quando ele reuniu eles lá em Mileto, conforme é falado em Atos capítulo 20, do versículo 28 ao versículo 30. Então, está tudo documentado, e está mostrando isso lá, justamente Paulo mostrando que a perseguição, as heresias vão surgir, tanto de dentro quanto de fora da igreja. Então, o conselho de Paulo a Timóteo, quando nós vamos ler essa carta, ele é aplicável a todos os cristãos, a todos nós. Então, nós dependemos de disciplinas espirituais para fortalecer justamente o nosso espírito, que é o que nós estamos falando desde a lição passada, Estamos falando nesse bloco agora de lições, falando sobre o espírito, a lição 10, 11 e 12. Hoje vamos falar sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs, justamente para o fortalecimento do nosso espírito. Então, adentrando na lição, o primeiro tópico vai falar sobre a piedade e as disciplinas cristãs. Exercício corporal e piedade. Neste ponto da lição aqui, Paulo ele preocupava-se tanto com o bem-estar integral de Timóteo, que na mesma carta em que ele trata da piedade, ele recomenda ao jovem pastor que cuide bem da sua saúde física. Paulo fala isso sobre Timóteo, ou seja, Paulo dá recomendações, porque a preocupação também está no sentido físico, embora nós vamos ver nesse texto aqui, que Paulo, de maneira nenhuma, quando ele cita no versículo 8, do capítulo 4 de 1 Timóteo, ele não está desprezando de modo nenhum o corpo, mas ele está fazendo um paralelo sensato e correto entre o exercício corporal e o exercício da piedade. E dentro deste escopo que nós estamos falando aqui, exercício corporal e piedade, Paulo ele não está desconsiderando, como nós estamos falando, de forma absoluta o valor do exercício corporal, mas o que ele está querendo mostrar aqui é justamente o caráter terreno do seu valor. Então, o exercício corporal ele tem um caráter terreno, ele tem um objetivo terreno, ele tem o benefício terreno. Contudo, a piedade ela produz efeitos para a eternidade. Então, Paulo não exclui um em benefício de outra, não. Paulo está mostrando que uma tem importância maior do que a outra, embora as duas sejam de fundamentais utilidade, de fundamentais benefícios. Entretanto, Paulo está dizendo que a piedade ela produz efeitos para a
eternidade. Então, Paulo, quando ele usa a expressão exercício corporal, para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, ele está mostrando que é bastante claro isso para nós entendermos a superioridade do valor das disciplinas espirituais em relações às quais o apóstolo enfatiza, né, o proveito nesta vida e na vida futura. Então, o paralelo que Paulo está mostrando aqui é justamente esse. O exercício corporal, ele serve unicamente para essa vida. Ou seja, na eternidade, isso não vai servir de nada. E Paulo está dizendo que a piedade, ela é benéfica nessa vida e também na vida do porvir. Então, o que Paulo está mostrando aqui é justamente isso, de entendermos e compreendermos que os dois são importantes, entretanto, para a vida espiritual, tanto nesta vida no presente quanto na vida no porvir, ela vai ter proveito para a eternidade. E é óbvio que Paulo de maneira nenhuma desprezaria o exercício corporal, nem a estabilidade emocional, como a estabilidade, o equilíbrio corporal, ou seja, uma saúde sã. Não é à toa porque o ministério de Paulo é justamente, né, extremamente ativo. E é ativo, né, não é como no dia de hoje, que a pessoa pega um carro, um avião e se locomove rapidamente de um local para o outro. Por isso as pessoas hoje aí estão sem práticas nenhuma, mas Paulo não. Paulo é diferente. O que é que Paulo está nos mostrando, o que Paulo está aqui enfatizando é justamente que ele está caminhando a longa distância, não só ele, como Jesus e seus discípulos, ou seja, caminhavam longas distâncias. Eram viagens desafiadoras. Não só Paulo fez isso, como comentamos, mas Jesus e seus discípulos, ou seja, e o povo de Israel, imagine só, 40 anos caminhando no deserto. Ou seja, era caminhada. Estava ativo, não estavam parados. Então, a atividade física, vamos falar assim, embora eu não tenha minha regularidade, por quê? Porque o mundo que nós estamos vivendo, a cultura é totalmente diversa da que os apóstolos viviam. Hoje nós pegamos um carro e locomovemos rápido. Hoje poucas pessoas andam 5 km, correm 1 km. Não correm, não andam, porque não tem essa prática costumeira. Mas naquela época os discípulos já faziam isso. Então as caminhadas eram longas, as viagens eram longas. Então tudo isso trazia benefício para o corpo. E Paulo tinha um cuidado extremo com relação às pessoas que estavam doentes. Então Paulo tinha uma preocupação, sim, com o corpo. Embora, neste ponto aqui da lição que nós estamos comentando, ele está mostrando que o exercício corporal ele tem proveito para esta vida, tem, mas a piedade ela tem proveito não somente para essa vida, mas para a eternidade. É isso que Paulo está enfatizando, porque enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade diferente traz justamente benefício nesta vida e para a eternidade. O segundo tópico vai falar sobre piedade externa e interna, ou piedade interna, né, que está na ordem aqui, piedade interna e externa. O termo piedade é do grego eusébia, né, eu de bom e sebomai de ser devoto, ou seja, é um bom devoto. Então a palavra piedade ela tem amplo sentido, vamos falar assim, tanto espiritual quanto prático. Trata-se justamente de um conjunto de atitudes que expressam temor, expressam respeito, expressam reverência, expressam amor a Deus. Então, tudo isso está ligado ao termo piedade. Então, o que é piedade? São atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Ou seja, ser um bom devoto, né, na raiz da palavra mesmo. Então, não há de fato, né, como conceber piedade sem amar ao próximo. Então, piedade está relacionada justamente ao nosso amor ao próximo. Então, não se pode, contudo, resumir a piedade, né, a atos de caridade, né? Isso tem que ficar bem claro também aqui para que nós venhamos a entender. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, né, o contexto em que essa expressão aparece permite justamente a cada um de nós compreender que Paulo está se referindo principalmente ali às disciplinas espirituais, já que traça um paralelo. Paulo está mostrando, existe um paralelo entre o exercício corporal e o exercício espiritual. Então, o que Paulo está mostrando ali é justamente as disciplinas espirituais. E ele fala isso justamente no versículo 7 do capítulo 4, quando ele usa o verbo exercitar, ou seja, exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, isso aqui, meu irmão, está mostrando justamente exercícios espirituais, disciplinas espirituais. E que disciplinas nós podemos colocar aqui nesse bojo aqui desse tópico? Justamente as que nós conhecemos.
As disciplinas espirituais que foram ortogadas, que foram mostradas, que nos foram ensinadas. Jejum, oração, leitura da palavra. Qualquer prática religiosa deve ser realizada como meio, a gente tem que entender isso, e não como fim, porque há pessoas que usam isso justamente como fim, né? Então, não é isso que também nós estamos aqui falando, nenhum autor da lição está querendo trazer isso, mas o autor da lição que está querendo mostrar é que tem que se haver, de fato, disciplinas espirituais. Devem ser praticadas orações, jejum, leitura da palavra. Entretanto, ênfase exageradas no valor dessas expressões corporais, elas produzem um entendimento limitado. Elas produzem o incorreto, né? Justamente mostrando e uma forma incorreta do que seja piedade, como algo, vamos falar assim, como fim, e a gente tem que entender que não é. Por isso nós falamos anteriormente que a piedade ela não se resume a atos de caridade. A verdadeira piedade ela engloba as disciplinas espirituais externas, que é justamente aquelas que nós fazemos e muitas vezes é visível, como a oração, a leitura da Bíblia, às vezes até o jejum, né? Dependendo do jejum, quando é um jejum congregacional, mas o individual é entre você e Deus, né? A recomendação bíblica é justamente essa. Mas sempre essas disciplinas espirituais estão relacionadas à vida, a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, que é justamente quando se procura agradar a Deus, em tudo. E isso inclui justamente viver justo e misericordioso para com o próximo. Então, essa piedade interna e externa, minha irmã, ela é feita justamente para agradar a Deus e para honrar a Deus. O terceiro subponto é falar sobre piedade e discrição, que é justamente o que nós estamos falando anteriormente, né? Que uma das primeiras preocupações de Jesus no seu ministério foi ensinar justamente os seus discípulos o caráter eminentemente espiritual do reino de Deus. E Cristo falou muitas vezes, né, que bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, quando Cristo está falando isso, ele está mostrando justamente que, olha, a piedade, a verdadeira piedade, ela é uma prática espiritual que é humilde e profunda. Ela nasce no espírito. Por isso Cristo fala, bem-aventurados pobres de espírito. Ele está dizendo que aquele que nasce no espírito e tem expressão mediante a alma e o corpo, já se encarna na vida. Então, o que Cristo está nos mostrando aqui para os seus discípulos e para nós que temos acesso àquilo que ele falou, que os discípulos que fossem discretos, justamente quando ele orasse, enquanto ele jejuasse, porque a verdadeira piedade, meu irmão, ela é uma prática espiritual que nasce interiormente. Obviamente, ela se manifesta externamente, sim, mas Cristo está nos advertindo a termos descrições nas nossas práticas espirituais. Por isso, Cristo, não poucas vezes, condena, né, os líderes religiosos que faziam questões de aparecerem, principalmente em praças públicas, principalmente por as suas longas orações, ou seja, eles tinham uma aparência de piedade, mas na verdade estavam distantes do Senhor, porque faziam não de algo que nascia no seu espírito, mas do seu orgulho, da sua arrogância, da sua presunção de querer aparecer, de querer mostrar aquilo que não era, mas de querer justamente ter os afagos e os holofotes e o pedestal de estar sempre acima daqueles da qual eles deveriam ajudar, auxiliar e guiar para que vissem e soubessem qual o caminho que leva à vida eterna. E Cristo veio justamente para fazer isso. Então, o anúncio de práticas, de disciplinas espirituais, ela de fato ela pode acontecer de forma congregacional, pode, como jejum. Entretanto, em questões específicas isso, mas normalmente quando fazemos nosso jejum de forma individual, devemos fazer entre cada um de nós e Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. O segundo tópico da lição vai falar sobre o desafio das disciplinas espirituais. A analogia do corpo. Então, neste ponto aqui, não é fácil, né, manter uma rotina de exercícios físicos, principalmente em dias tão agitados de tantas ocupações, né? A tecnologia veio justamente para nos querer dar tempo para fazermos coisas que antes não tínhamos tempo, mas na verdade foi uma ilusão, né? Porque o mundo é tão corrido que hoje nós não temos tempo praticamente para fazermos muitas coisas. Então imagine só,
nesse ponto aqui que o autor está trazendo essa analogia, está justamente mostrando isso. Nós estamos em uma sociedade que é uma sociedade agitada e ao mesmo tempo cansada. E tudo isso tem um reflexo na vida espiritual. Por quê? Porque isso reflete na nossa vida espiritual, porque o nosso corpo cansa, o nosso corpo se fadiga. Então os cristãos atuais justamente mostram e falam, né, que justamente têm dificuldade de terem tempo para as disciplinas espirituais, porque tem muitas ocupações durante o seu dia a dia. Por quê? Tem trabalho efetivo. Além do trabalho efetivo, ainda tem o ativismo religioso. Tem as longas horas perdidas, muitas vezes nas redes sociais. E tudo isso produz enfado, produz canseira, tanto física quanto mental. E tudo isso reduz cada vez mais as práticas necessárias ao espírito. Então, essa analogia do corpo está nos mostrando justamente que, da mesma forma que o nosso corpo físico tem uma necessidade de se exercitar para ter os seus funcionamentos orgânicos, bem, que o funcionamento seja normalizado, equilibrado, da mesma forma nós devemos e temos que praticar nossas disciplinas espirituais. O segundo subponto fala apatia, engano e pecado. Neste ponto aqui, o que o autor está nos trazendo para refletir? Ele nos traz para refletir justamente sobre a nossa realidade. Ele nos mostra que a redução da prática da oração, a redução da prática do jejum, a redução da leitura, da meditação nas escrituras, vai refletir justamente na nossa comunhão com Deus. Pois esses são os meios pelos quais nós nos aproximamos de Deus, o meio nos quais nós conhecemos Deus, o meio com o qual nós nos consagramos a Deus, é o meio com o qual nós nos enchemos da presença de Deus. Então, o autor ele está nos mostrando aqui nesse ponto de apatia, engano e pecado, é justamente isso, que nós temos que fazer uma autoavaliação de cada um, em cada um de nós, né, dentro do nosso ser, da nossa vida, para entendermos que é urgente, né, uma humilde e uma profunda reflexão sobre o estado das nossas disciplinas espirituais, tanto as pessoais quanto as congregacionais, porque nós, meu irmão, temos que entender que para sermos fortalecidos e termos igrejas mais vigorosas, que sejam capazes de impactar a sociedade, impactar o mundo, como nos tempos primitivos, devemos ter justamente em altas práticas das nossas disciplinas espirituais, porque se não fizermos isso, entraremos em apatia, entraremos no engano e, consequentemente, entraremos no pecado. Por quê? Porque a negligência das práticas espirituais, ela pode justamente gerar perversão na palavra de Deus, pode gerar perversão justamente naquilo que está referendado para cada um de nós fazer. O terceiro subponto fala da teoria à prática. Esse ponto aqui, né, muito mais do que teoria, não é? As disciplinas espirituais ela deve ser praticada por todo cristão. Então isso aqui é justamente o que estávamos falando no tópico anterior, não é? Nós falamos, ensinamos e muitas vezes ouvimos e não praticamos. Então o autor está nos proclamando para entendermos que Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, também no capítulo 2, ele fala abundantemente sobre a oração como uma disciplina que é prioritária, tanto individual quanto coletiva e pública. Como é que ele fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1? Ele fala uma expressão que diz, antes de tudo, ou seja, ele está mostrando a prioridade da prática da oração. Ele fala, antes de tudo. Então, Paulo aqui está nos mostrando um grau de amplitude, justamente que antes de tudo, ou seja, antes das deprecações, das intercessões, das ações de graça, eu devo sempre orar. Antes de tudo, eu oro. É o costume nosso, né? Antes de tudo, fazermos oração. E quanto à amplitude, né, como estávamos falando, Paulo fala que ela é extensiva a todos os homens.
aquele messiânico que deve ser por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Então Paulo não exclui nenhum. A amplitude é por todos. Então a oração, meu irmão, ela não está sujeita aos nossos limites. O caráter coletivo e público ele é reforçado no versículo 8 do capítulo 2 de 1 Timóteo, porque Paulo fala: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então estamos aqui verificando outro aspecto bem claro da piedade, né? Então Paulo está justamente nos ensinando e nos mostrando isso. Nós temos que entender e compreender. Então tudo isso é uma combinação da prática da oração. Por isso o autor enfatiza de forma bem clara: olha, a oração ela não deve ser uma teoria. A leitura da palavra não deve ser apenas teoria. O jejum não deve ser apenas teoria, deve ser praticado. Então ensinamos para serem praticados e devemos praticar. Se estamos ensinando, devemos praticar aquilo que ensinamos. Então a falha está nisso. O estudo teológico, o estudo bíblico, meu irmão, ele reflete justamente a prática. Ou seja, aprendemos para pôr em prática. Se não colocarmos em prática, estamos apenas fazendo o oba-oba, ou seja, aquilo que aparenta ser, mas na realidade não é. Ou seja, estamos fazendo algo que visivelmente é real. Então, nós, muitas das vezes, né, fazemos o que os fariseus faziam, e Cristo falava isso. Olha, vocês ouvem o que eles falam, vocês fazem o que eles dizem, mas o que eles fazem, não façam. Então é a mesma coisa. Então, falamos, temos que praticar, porque se não praticarmos, as pessoas vão olhar para nós e fazer o contrário, ou seja, ele não pratica. Mas o que ele fala é verdade, então bora seguir o que ele fala. Mas o exemplo, né, é justamente aquilo que marca muitas vezes a vida, principalmente daqueles que estão na eminência, estão em lugares mais de visibilidade, que tem referência, né, de guiar pessoas. Então devemos ter cuidado quanto a isto. O terceiro tópico fala as disciplinas e a luta espiritual, as astúcias do maligno. Neste ponto aqui, o que o autor vai mostrar? Que, primeiro, sabendo, né, que a prática da disciplina cristãs elas são fundamentais para a nossa saúde, nosso vigor espiritual, para termos vida plena, para termos uma vida vitoriosa, nós precisamos justamente estar conscientes de que a observância delas não ocorrerá, não acontecerá sem ter oposição. E quem faz essa oposição é justamente o inimigo das nossas almas. Por quê? Porque ele procura impedir, de alguma maneira, que nós venhamos a desistir de confiar em Deus, que nós venhamos justamente a desanimar, a sair dos nossos caminhos traçados por Deus, porque muitas vezes oramos e nada acontece. Mas Daniel, aconteceu um caso com Daniel, que justamente ele orava. E ele orava e as suas orações eram impedidas por um mensageiro, por um maligno. Mas Deus enviou o seu anjo justamente para fazer com que a oração de Daniel recebesse resposta. Então, o que houve em Daniel é o que não pode faltar em nenhum crente, ou seja, a persistência. Agora imagine se Daniel tivesse desistido já nos primeiros dias de oração, ou seja, se ele tivesse sido frustrado, ou seja, imagine o que ele deixaria de receber. Então, meu irmão, não há outra maneira de obter vitória. A vitória que nós temos justamente contra as astúcias do maligno é seguindo o que as escrituras sagradas nos mostram em Efésios capítulo 6, versículo 18. Nós devemos tomar a armadura de Deus, porque nós temos que orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, porque fazendo assim, nós estaremos equipados para a nossa batalha espiritual, porque Paulo escreveu sobre isso, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades, né, que habitam nos lugares celestiais. Então, tudo isso nós temos que entender e compreender para mantermos vigorosos na nossa vida espiritual. E encerrando a lição, o autor vai falar sobre evitando as distrações. Neste ponto aqui, o que ele está nos mostrando é justamente que nós devemos remir o tempo. Ele vai citar justamente Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, que fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo,
porquanto os dias são maus. Neste ponto aqui, o que o autor está nos mostrando aqui é que nós devemos aproveitar o tempo. Porque aquele que aproveita o tempo, ele está sabendo remir, porque ele sabe como os dias são maus. Mas aquele que não sabe utilizar o tempo que tem de forma adequada é um nécio, é o que o autor está dizendo aqui. Vede prudentemente como andais, não como nécio, ou seja, ele está dizendo não como aqueles que não sabem remir o tempo, porque há pessoas que têm o tempo é igual para todos. Né? Então, tempo é igual para todos, mas as minhas prioridades que vai encher o meu tempo. Por que nós trabalhamos muitas vezes 8 horas por dia? Porque a nossa prioridade é justamente sustentar o nosso lar, pagar nossas contas. Então, isso é uma prioridade. Então, quando eu não tenho práticas espirituais na minha vida, é porque essas práticas elas não são prioridade na minha vida. Então, o tempo não está sendo remido de forma adequada, porque o tempo utilizado por cada um de nós, ele é utilizado nas nossas prioridades. Então, qual a prioridade que nós estamos dando na nossa vida? Então, a falta de tempo, meu irmão, na verdade não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então, nós temos que gerir o nosso tempo para que entendemos que nós devemos manter prioridades na nossa vida. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é para entendermos, para evitar justamente as distrações. O autor vai citar muito essa área tecnológica, né, que faz com que tudo seja acelerado e muitas vezes perdemos muito tempo em coisas supérfluas que não trazem edificação para a nossa vida. Então, o que o autor está nos conclamando é justamente para que nós saibamos remir o tempo. E quem reme o tempo é justamente o sábio, que sabe aproveitar o tempo que tem para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 11. Nessa lição, nós comentamos o tema o espírito humano e as disciplinas cristãs. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.